Olá, estamos começando o primeiro programa da nova temporada do Debate de Gigantes. E nesse primeiro programa eu entrevistei a Fábio Soares, minha terapeuta e mentora comportamental. E o programa foi muito emocionante. Confere aí. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um Debate de Gigantes e o assunto dessa noite eu tenho certeza que tu vai adorar, porque nós vamos falar aqui sobre comportamento, que é um assunto pertinente a todos nós. Mas claro, a gente vai começar falando aqui dos nossos apoiadores, dos nossos parceiros que estão aqui com a gente no Debate de Gigantes, e eu vou falar da Sprint Comunicação Visual, que é um parceiro já de longa data do Debate de Gigantes. A empresa fundada em 2015 pelos irmãos Roberto e Rafael, que conhecem bem de perto o significado de empreendedorismo, transformando um pequeno negócio em uma referência regional na área de comunicação visual. Traz toda a experiência de mais de 15 anos no ramo para oferecer qualidade, precisão, pontualidade em seus serviços. Filosofia que nos orgulhamos muito é poder seguir o mantra de trabalhar na forma de parceria e compartilhamento de conhecimentos. Essa é a Sprint Comunicação Visual, então se tu estiver aí precisando de alguém que faça o teu projeto da comunicação visual da tua empresa, procura a Sprint, vai lá e fala com o Beto Barros, que é um dos sócios e nosso parceiro aqui do Debate de Gigantes. E agora a gente vai apresentar para vocês a CM Engenharia e Arquitetura, que é um novo parceiro que está aqui no Debate de Gigantes. A CM Arquitetura e Engenharia desenvolve soluções completas em projetos e execuções de obras, unindo experiência técnica, responsabilidade e compromisso com a qualidade de cada etapa. Atuamos para transformar ideias em resultados sólidos, seguros e funcionais, sempre com foco nas necessidades de cada cliente. Quer tirar o teu projeto do papel com confiança? Entre em contato com a CM Engenharia e Arquitetura e fale com a nossa equipe. E é claro, tu vai falar lá com o César Cardoso, que é um dos sócios, que é o arquiteto, e ele vai aí junto contigo executar a tua obra, fazer o teu projeto daquela casa dos teus sonhos. Vai lá e fala com o pessoal e com a equipe dele. Bom, como vocês estão acostumados no nosso Debate de Gigantes, a gente está começando, já anunciando para vocês a segunda temporada do debate. E dentro desse novo formato, antes de eu apresentar os meus convidados, a gente faz aqui um aquecimento sobre o que a gente vai falar. Então eu vou ler um texto bem rápido para vocês aqui e depois eu vou apresentar a minha convidada de hoje. Depois dos 40, ela não está envelhecendo, ela está insurgindo. Insurgindo contra os padrões que disseram que seu tempo passou. Contra a ideia de que a ambição feminina é exagero. Contra a crença de que a independência é uma ameaça. Contra a ideia de que a ambição feminina, depois dos 40, já caiu ou perdeu demais. Já silenciou para manter a paz, que nunca foi ideia dela. Agora ela não silencia mais. Ela lidera. Que dependência financeira não é limite. Que independência ou liberdade não é discurso bonito, mas sim estratégia de sobrevivência e expansão. Ela empreende porque quer lucro, sim, mas acima de tudo porque quer voz, porque quer patrimônio, quer respeito, quer poder de decisão. A mulher 40 a mais não compete com ninguém, ela compete com a versão dela que aceitava menos. E quando uma mulher madura decide prosperar, meu amigo, ela não muda apenas a própria vida, ela muda o padrão da próxima geração. Porque depois dos 40, ela não pede permissão, ela constrói liberdade. E com esse texto, eu quero apresentar a minha convidada de hoje, Fabiana Soares. Por favor, fala um pouquinho disso tudo que eu tentei trazer aqui nesse texto que eu construí, falando do teu trabalho, do que tu faz, que tem muito a ver com isso tudo aqui. Prazer, obrigado por estar com a gente. Prazer é meu. Agradeço pelo convite, por esse momento aqui. E sim, a mulher 40 a mais, ela está numa etapa da vida em que ela prefere pedir perdão do que permissão.
porque ela já entendeu que ela cumpriu todos os papéis impostos pela sociedade, mesmo muitas vezes contra a vontade dela, contra os sonhos, e aí então ela se descobre, ou pelo menos acorda um dia, né, e pensa, não estou aqui a passeio, o que eu quero agora para mim? E isso seja na vida profissional, na vida pessoal, em todas as relações dela. E inclusive porque o meu trabalho, o foco, é nas relações humanas, em como essa mulher se relaciona consigo mesmo, com as pessoas no entorno dela, com as circunstâncias que surgem na vida. Tudo é baseado em relacionamento. E muitas vezes, o que acontece? Essas relações, quando elas se transformam, impactam, como tu disse ali, na família, nas relações sociais dessa mulher, nas amizades, nos meios em que ela trabalha, ou que ela muda, né, o comportamento dela, também dentro da sociedade, daquela comunidade em que ela se relaciona, né? E isso transforma não só a vida dela, mas destas outras Dessas outras pessoas. pessoas. É legal isso, e a gente está, né, dentro, o texto que eu fiz foi exatamente já uma forma de provocar a Fábio, e eu vou chamar ela de Fábio porque ela também é a minha terapeuta comportamental e de relações interpessoais. A missão dela comigo é difícil, tá? Mas então, revelando para vocês, por isso eu vou chamar ela de Fábio. Fábio, eu queria que a gente está num momento horroroso, né, com relação a questão das mulheres, das agressões, dos feminicídios. E essa parte comportamental, essa parte desse teu trabalho tão importante, ele pode, de alguma forma, contribuir para que a mulher consiga perceber isso num tempo antes de que o pior aconteça, ou que ela consiga deixar de ter essa dependência, seja afetiva ou financeira, de um agressor, por exemplo? Sim, ele interfere nisso de forma muito contundente, né? E o Fábio é tranquilo, porque eu já estou tão acostumada com o Fábio, que quando alguém fala o Fabiane, eu já, opa, não fui eu, peraí, né? Então já virou marca o Fábio Soares. A questão da relação, quando a gente faz essa mentoria terapêutica, que eu desenvolvi esse trabalho ao longo de mais de 10 anos de profissão, então o meu método, ele é autoral, é justamente para que essa mulher, ela se conheça, identifique os padrões dela e com que tipo de pessoa ela está se relacionando. Porque esse agressor, ele agride de diversas formas. Perfeito. Nem sempre é só a violência Questão doméstica, física, né? a questão física. A gente tem questão de... nem é só agressão verbal, né? Mas a gente tem agressão psicológica, a gente tem agressão financeira, agressão jurídica, abusos que faz, né? Num relacionamento assim. Onde um abuso financeiro, aquele marido, namorado, enfim, que quer controlar o dinheiro daquela mulher. Tudo que entra vai para as coisas da casa, para a família, e aquela mulher, muitas vezes, do seu salário, quando ela trabalha, ela não consegue pagar a manicure, sair para tomar um café, não tem o poder de decidir o carro que ela vai dirigir, e aí sempre isso sob aquela cortina do cuidado. Uhum, da Né? proteção. Da proteção. Lógico, o homem, eu sou uma grande defensora dos homens, mas os homens mesmo. Sim, de Tá? fato. O homem de fato, o homem com H, aquela história assim do homem, ele tem que ser provedor, e quando eu falo provedor, não estou falando de sustentar, Sim. né, mas de prover as situações do papel masculino. A gente também precisa entender que, inclusive biologicamente, somos diferentes e cada um tem o seu papel. O homem protetor, o homem parceiro e disponível emocionalmente, porque não significa que ele esteja no relacionamento que ele está disponível Perfeito. emocionalmente para viver aquela Perfeito. relação. Perfeito. E aí ela começa a identificar esses sinais. Os sinais seja do narcisista, do machista, do misógino, do red pill, porque são características diferentes, são atitudes diferentes.
E muitas vezes conversando, as pessoas nem sabem a diferença, por exemplo, entre o machista e o misógino. Eu não sei, Fábio, por exemplo, né? Ah, Sendo bem, o machismo, ele é cultural, tá, tá? estrutural, como a gente diz, né? Estrutural. Então, assim, o homem ele já vem daquela cultura de que a mulher não pode isso, não pode aquilo. Ele diminui a capacidade feminina, Perfeito. certo? Mas ele gosta de mulher, ele quer uma mulher na vida Sim. dele, né? Uma parceira, enfim. O misógino, ele tem por trás um ódio de mulher. Olha só que interessante. Ele menospreza o ser feminino. Então, é algo diferente. Ele tem ali uma raiva, pode ser por, alguns dizem por trauma, mas nem sempre, necessariamente. Então, ele agride porque ele não gosta. Não gosta. Não gosta. Esse cara, olha só, que talvez eu vá te fazer uma pergunta muito sem sentido. Na verdade, não existe pergunta sem sentido. Tu tá falando e isso a gente tem historicamente, e me corrige se eu estiver errado, o psicopata, né, ele normalmente ele tem o ódio, né, o serial killer, por exemplo, daquelas pessoas a qual ele comete o crime, sejam homens, sejam mulheres. Então a gente pode dizer que isso tem a ver com essa personalidade que tu acabou de falar. E outra coisa assim que não. E aí tu vai me dizer, Márcio, isso é mito. Se diz muito, né? E aí a questão do machismo estrutural, a gente vai voltar ao que tu estava falando. Ah, normalmente o serial killer, o psicopata, o trauma é com a mãe. Isso tem a ver ou absolutamente nada a ver, isso é um grande mito. Não, é mais mito, até porque a psicopatia, eu não sou psicóloga, eu Tá, sou mas psicoterapeuta. Mas a psicopatia, ela é um desvio onde a pessoa comete atos, crimes, enfim, que ela não sente culpa, não sente remorso, porque na visão dela aquilo tá certo. tá certo. Ou ela não gosta, Tá ou ela tudo tem ok, ódio. entendeu? Seja porque ela naquele momento tá com ódio, ela acha que se vingar vai estar tudo certo, é algo normal, é diferente. O serial Certo. killer, ele tem um padrão de alguém a quem ele vai Vai seguir. atacar. Uhum. Sempre vai existir algum tipo de conexão ali entre aquelas vítimas, algo que aí sim pode se remeter a algum trauma dele, ou um desvio mesmo de conduta, mas que segue um Um padrão. padrão. O psicopata não, ele simplesmente age daquela forma porque ele acha que está tudo bem. Sim, é normal, é natural para ele. Mas olha só, de novo eu vou pegar aqui a tua fala e, de novo, vai me corrigindo se eu estou trazendo mitos e provavelmente eu esteja trazendo porque eu quero conhecer cada vez mais. Quando a gente fala exatamente isso, assim, segue-se um padrão, na grande maioria das vezes, o agressor ou o psicopata. E aqui, por favor, mulheres, não me entendam e de forma alguma eu não estou dizendo que é culpa da mulher isso. Mas a mulher que ela sofre a agressão de um agressor, e o problema é o agressor e não ela, não é porque ela segue um padrão e esse agressor ele busca esse padrão e ela será uma mulher agredida ou que vai sofrer isso porque ela se enquadra dentro de um padrão, eu não vou dizer de autoestima baixa, mas não sei se tu entendeu o que eu quero colocar aqui. Vamos ver se eu entendi. Sim, vai ter um padrão. Perfeito. Esse padrão Vamos relacional. Isso. Diversos padrões diferentes. O que acontece? Uma coisa muito comum. A mulher que ela vê o potencial daquela criatura, daquele Claro. homem, daquele agressor. Sempre há sinais, né? Sempre há sinais, mas ela tá ali, tá envolvida, tá apaixonada, e ela acha que não vai acontecer com ela, que por conta da relação, desse amor, que a pessoa vai mudar, que aquilo vai passar. Começa aquele ciúmezinho exagerado, vendo como uma forma de cuidado, de demonstração de afeto. Então ela tem o padrão, na verdade, de uma régua de tolerância muito grande. Muito grande. Então ela vai aceitando algumas coisas
E esse agressor, ele vai se agigantando cada vez mais Claro. para cima dessa mulher. Não que ela tenha um padrão necessariamente de baixa De estima, baixa estima ou de aceitar. ou de aceitar, ou de se submeter. É isso que eu queria, essa era a palavra que eu queria ter usado. Tá? Muitas vezes o padrão é esse. E existe por trás, antes inclusive da agressão física, o abuso psicológico, aonde esse agressor faz com que a mulher se sinta culpada. É isso que eu queria chegar também. Então é aquela história assim, não, ele só me agrediu, ele só bateu, porque eu não devia ter falado aquilo, eu não devia ter agido de tal forma, eu não devia ter usado tal roupa. Uhum, Então traz isso para essa mulher. perfeito. E aí ela acha que então ela errou. E se ela não errar de novo, ele não vai fazer não aquilo vai de fazer novo, isso, aquele não. arrependimento é sincero. Uhum. Só que aí já é um traço de personalidade personalidade. dele e que não vai mudar e vem a tendência de piorar. Perfeito. Fabi, a gente vai voltar a esse assunto, eu vou só aproveitar para a gente falar agora de também um dos nossos apoiadores aqui do Debate de Gigantes, que é a DR Sul, a MG DR Sul, e tu pode já lá na loja do Barra Shopping Sul ir lá fazer test drive, conhecer os carros 100% elétricos da DR Sul da MG, e a gente vai rodar o vídeo deles agora. Pode passar, produção. A MG Motor, tradicional marca britânica com mais de um século de história, dá um passo estratégico em sua expansão no Brasil e oficializa sua chegada ao Rio Grande do Sul por meio do grupo DR Sul, um dos maiores grupos automotivos do sul do país. Fundada no Reino Unido, a MG Motor construiu sua reputação a partir da paixão pelo design, pelo DNA esportivo e pela ousadia. Hoje, a marca combina o legado histórico com a robustez tecnológica da SAIC Motor, uma das 10 maiores fabricantes de automóveis do mundo. A estreia da MG no país acontece com 3 modelos que traduzem diferentes propostas dentro do universo elétrico. O MG Cyberster, o MG S5, o MG X-Power, o MG 4 Comfort. A montadora já marca sua presença em Porto Alegre no segundo pavimento do Barra Shopping Sul, onde o público pode conhecer de perto os modelos, realizar avaliações e test drives. Saiba mais, Instagram @DRSulMG, Facebook DRSulMG ou acesse o nosso site www.drsulmg.com.br. É isso aí, e tu vai lá, como eu falei no início aí do comercial, na loja da MG DR Sul, no Barra Shopping Sul, e vai falar com o Anderson e com a equipe de vendas, e eu tenho certeza que tu vai sair de lá de carro novo 100% elétrico. Fabi, voltando para o nosso assunto, eu queria que tu pudesse falar para as mulheres, quando ela percebe esse padrão, como que o teu trabalho vai fortalecer ela e se ela de fato vai conseguir quebrar esse padrão e evitar o pior, e aí depois usar isso para a vida toda, para ter algo diferente, para construir uma mulher diferente. Como que isso vai acontecer? Isso acontece através do autoconhecimento. Primeiro ela vai se identificar com ela mesma, e com isso ela vai entender que ela merece mais. Perfeito. Começa por aí. Ela começa a olhar para o próprio valor dela e entende que aquilo que ela está recebendo não é o condizente, não é o que ela, como mulher, teria, né, por direito ao lado dela. Certo. E aí sim, ela muda esse padrão e ela faz isso em 10 sessões. Que legal, olha só. Porque dentro desse método, a gente já identifica o padrão rapidamente e constrói essa transformação nesse pouco tempo. Até porque muitas vezes, dependendo da situação, a mulher não tem esse tempo todo. Perfeito. Dependendo do que tá acontecendo. E isso desenvolvi, por que eu foquei também nesse tipo de trabalho? Não só pela parte de conhecimento técnico. Eu vivi isso num relacionamento longo, onde eu demorei muito para identificar o abuso psicológico, o abuso financeiro eu fui notar só anos depois do fim daquela relação, e
é uma relação que eu não posso nomear, não posso contar, porque eu também sofri abuso jurídico por conta disso. Perfeito. Uhum. E- Olha só. Então, são coisas que muitas vezes a mulher nem imagina que está acontecendo. É muito mais fácil identificar o abusador quando ele agride verbalmente ou fisicamente do que quando ele faz toda essa trama emocional, psicológica e que vai envolvendo muitas vezes toda a família e a mulher acaba se achando a errada, Sim. a vilã da história. Porque acaba, eu permiti, eu poderia ter visto antes. Normalmente essas são as conclusões, né? Sim, e aí estavam lá os sinais, mas eles são sutis. E sabe assim que via de regra, a gente ouve falar assim, muitas vezes as mulheres acabam ficando com dívidas imensas, com coisas para pagar, coisas que elas nem imaginavam, que o agressor simplesmente pula fora, deixa tudo ali, vai embora e azar é o teu, né? Olha só, gente, a gente está naquele momento aqui de dar uma aquecida no nosso debate aqui e eu quero pedir para a produção, a gente tem um vídeo especial para passar para a Fábio, eu vou pedir para a produção rodar e depois eu vou querer que ela fale um pouquinho sobre esse vídeo aí. Roda a produção para gente. Mãe, tudo bem? Espero que o programa esteja tudo certo. Bom, minha mãe é minha mãe, graças a Deus. Falar da minha mãe é falar com força e com doçura ao mesmo tempo, porque ela é a inspiração de todos os dias e não só pelo que ela faz, mas também pelo que ela é. Minha mãe tem um coração que não sabe só amar pela metade. Minha mãe, ela cuida, ela protege, ela aconselha e faz tudo isso com um carinho que acolhe e transforma. Eu tenho o privilégio de chamar minha mãe de mãe, uma mulher que não só cuida de mim, mas de todos que conquistam o afeto dela. Seu amor é abrigo, é direção, é base. Se eu sou quem eu sou hoje, é porque tive você como exemplo. E isso é meu maior orgulho. Eu te amo, mãe. Beijo. Ai, gente, vocês Vai lá, conseguiram Fábio. algo inédito. As pessoas costumam brincar que eu tenho um coração, mas de obsidiana negra, né? Que é difícil algo mexer comigo. Mas o meu filho é o que me impulsiona, é a razão da minha vida. Eu quis muito ser mãe, então foi algo que eu sempre quis mostrar para ele, a questão de força, de determinação. E existe algo que ele me falou há pouco tempo atrás, que me impactou muito. E que foi onde eu pensei assim, missão cumprida. Foi um dia, no trânsito, ele disse assim, mãe, tu me ensinou a ser homem. E eu acho que é uma coisa que eu sempre carreguei comigo. Tem mulheres que às vezes querem me bater por causa disso, né, Márcio? Eu Faz digo parte. assim, ó, o problema do machismo, muitas vezes é responsabilidade da própria mulher. Então, eu sempre busquei ensinar o meu filho a ser um homem protetor. Ele é aquele que ele, né, pega a mulher e bota para o lado de dentro da calçada, que desde pequeno ele abria a porta da sala de aula para a professora, sabe? Ser gentil. E porque a mulher é quem ensina o homem a respeitar a mulher. Então, essa responsabilidade, ela é sim da mãe. Da mãe que consegue se libertar de um pai abusador de alguma forma e da mãe que mostra para o seu filho que ele vem de uma mulher. Então, ele precisa honrar, proteger, cuidar. E isso faz dele um homem de verdade. Que legal, Fábio. Olha isso. Não é à toa que ela é a minha terapeuta também, comportamental e relacional. Enfim, tem essa missão gigante aí comigo. Eu aprendi isso com a minha mãe também, Fábio. A minha mãe me ensinou isso. Ela dizia, Márcio, quando tu coloca a tua namorada pro lado de fora da calçada, significa que tu não quer mais. Tu tá empurrando, tu tá oferecendo, aquilo não serve mais para ti, não tem valor nenhum. Então, todas as mulheres que se relacionaram comigo, e a minha esposa, a Daiane, sabe disso,
quando ela tá aqui, eu digo, não, vem pra cá, tu vem pro meu lado. Por uma questão de proteção, a agressão, o acidente, o risco, vem pra quem tá do lado de fora. E eu preciso te proteger. E tu é importante pra mim, então vem pro lado de dentro. E eu não sabia que tu tinha ensinado isso pro teu filho. E olha que legal. E o Matheus é um guri espetacular. Eu conheci o Matheus, né, de outra forma, falando de negócio. Ele trabalha na área de marketing. E nem imaginava que ele era filho da Fábio. E olha o que é o universo. E aí eu conheci a Fábio através de uma amiga que nós temos em comum, que é a Valéria Bondan, que faz toda a parte executiva e de produção e de relação do meu programa com empresas e com o mercado de negócio. Ela me apresentou a Fábio e depois eu fui descobrir que o Matheus era filho dela. E aí hoje eu chamei ele e disse, Matheus, tu precisa fazer um vídeo, vamos mandar para tua mãe. E ele me mandou essa coisa maravilhosa aí. Nosso programa está chegando ao final, esse é o Debate de Gigantes, é assim mesmo, é emocionante, é gostinho de quero mais. Eu vou pedir nesse momento, Fábio, deixa as tuas redes sociais, como as pessoas te encontram para iniciar esse trabalho contigo, que eu já comecei e muita coisa já mudou na minha vida. Fala um pouquinho das tuas redes para o pessoal que está te assistindo aqui. Então, seja no Instagram, no Face, em qualquer rede, o @ é terapeuta Fábio Soares. Colocou lá Fábio Soares, vai me encontrar. Dependendo da rede, o conteúdo muda um pouco, porque as relações, elas têm vários setores. Então, esse trabalho, ele vai desde a área profissional até a área mais íntima de quem vem fazer a mentoria terapêutica. Não só mulheres 40 mais, mas aquelas mulheres que querem já chegar aos 40 com outra mentalidade, com outra perspectiva de vida, e também os homens que querem transformar suas vidas com ética, com respeito, com essa dignidade, né? E causar esse impacto, assim, essa emoção que nem, né, o meu filho me causou, e principalmente transformar as relações que hoje elas estão muito rasas, muito efêmeras, perder esse medo de se relacionar. De todas as formas, não só no lado afetivo, é claro, mas também na sua vida social e familiar, pessoal. Que legal. É isso aí, né? Vocês estão acostumados a eu pedir que as pessoas deixem um recado final e nem vai ser necessário, né? Com tudo que a Fábio falou pra gente agora encerrando. E o trabalho dela é espetacular, gente. Eu me incluo, já estou fazendo esse trabalho e muita coisa já mudou. Esse foi o nosso Debate Gigantes dessa noite de segunda-feira, espetacular, eu não tenho dúvida que tu vai sair diferente de quando começou o programa, já que tu esteve aqui com a gente, e eu te aguardo na próxima segunda-feira, às 23 horas, aqui no canal 524 da RS Play, esse mês, o programa 100% dedicado às mulheres. Mais uma vez, muito obrigado por permitir que eu entre na tua casa, e eu te aguardo no próximo episódio. Até lá!